Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim, bora para mais uma review. Review mais do que especial, review de topo de linha e topo de linha da EPZ. EPZ 530, gentilmente enviado pela EPZ, muito obrigado. E assim, eu estava bastante curioso para saber o potencial máximo, pelo menos no momento da EPZ, com o topo de linha deles, porque a EPZ tem ganho bastante mercado nacional, bastante espaço entre os revisores e principalmente entre os robistas. É uma marca relativamente nova, pelo menos aqui no Brasil, e o que me encanta na EPZ é que cada fone tem uma sonoridade muito diferente do que a gente encontra no mercado, tirando o Q5, que tem uma sonoridade um pouco mais genérica, mas também muito refinada para sua proposta e com unboxing e construção muito competitivos para a faixa de preço. Então, cara, eu fiquei, como é que é o topo de linha da marca se os fones de entrada são assim? Outro fator que me atiçou bastante a curiosidade é o feedback da comunidade. Cara, a comunidade, WhatsApp, Telegram, grupos, tem elogiado muito o EPZ 530. Para muitas pessoas é o melhor fone que eles já testaram e eu consigo entender agora o porquê. E ele é um fone relativamente barato, tá? A galera tá comparando com fones bem mais caros, Campfire Audio Andromeda, Fio FH9, fones mais caros. Então eu tava curioso, conversei com a EPZ mandou pra cá e bora descobrir se ele é tudo isso, começando com a construção. Como eu disse, ele é mais barato do que a concorrência, na minha opinião, porque ele custa seus R$2.000 mais ou menos, sem a remessa conforme, né? Mas ele compete com fones de R$2.500 a R$5.000, na minha opinião, e compete muito bem, inclusive para o meu gosto é melhor do que muitos. A gente vai chegar lá em som. Começando com a configuração dele, ele conta com 5 armaduras balanceadas por lado, uma configuração simples, configuração que você encontra, por exemplo, no Campfire Audio Andromeda, e em unboxing e construção a gente tem algo bem interessante. Eu costumo comentar que o Fio FH9 é o campeão de unboxing nessa faixa de preço. Pra mim ainda é, cara. O Fio FH9 é bizarro e é muito difícil de ser batido. Cabo, case, construção toda em aço dos fones, um mar de ponteiras, unboxing, tudo é sensacional, tá? Porém a EPZ eu diria que foi um unboxing mais requintado que eu já vi nessa faixa de preço. Não o melhor, mas o mais requintado e sofisticado. Acho que essa seria a palavra. Cara, tudo é madeira, couro, tudo é muito bem feito, tudo é muito luxuoso, desde as shells que são de madeira estabilizada, a coisa mais linda, cara. Um dos fones mais bonitos que eu já vi. Até a caixa, cara, quando chegou eu abri, eu olhei a caixa e falei, caramba, que coisa bonita. É uma caixa toda de madeira, feita à mão, feita com muito capricho, muito esmero pela marca. Você abre a caixinha, tem a casezinha de couro, case já padrão do mercado, mas muito bem feita, com o logo da marca, fonezinho em madeira estabilizada ali. O cabo, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais requintado, é um cabo um pouquinho chamativo, né? Mas isso vai de gosto pessoal. Tirando isso, o cabo é excelente, não tem microfonia, não embola, já é um cabo um pouco mais sofisticado, um cabo modular, onde você pode trocar para saída balanceada, saída normal, mas realmente ele me chamou a atenção por esse requinte, esse esmero e esse capricho no unboxing. O que eu esperava, de certo modo, porque você pega o EPZ Q1, o fone mais barato da marca, que custa em promoções seus R$100, ele já tem um esmero muito grande nas shells, o cabo, muitas ponteiras, casezinha, saquinho para você carregar. Então eu imaginei que não seria diferente com o topo de linha e não foi. Realmente eu achei que foi bem interessante eles irem para essa linha mais orgânica, requintada e luxuosa. E eles vão para esse caminho também no som, mas a gente vai chegar lá. Antes eu tenho que falar de um dos melhores aspectos do 530. Melhor que esse aspecto dele, só você deixando o seu like e já se inscrevendo, caso não tenha feito ainda, né? Para contribuir com o canal. Cara, o conforto do 530 é simplesmente surreal e um dos melhores que eu já vi em um in-ear. Eu costumo comentar que fone dessa faixa de preço dificilmente é confortável para mim, tirando o Campfire Audio Andromeda, Andromeda S e o Fio FH9, que até que vai. Mas cara, o 530 entra aí como um dos mais confortáveis, junto com o Andromeda e o EJ07M Kinda Lava da Let Shower.
Diferencial dele para mim é o isolamento. O isolamento é muito grande, ele vai muito fundo no seu ouvido. Parece que ele é moldado, cara. Parece que ele é moldado para os meus ouvidos. O interessante é que assim, cada orelha é uma orelha, né? Cada conforto é um conforto, mas o feedback de todas as pessoas que testaram esse fone aqui em casa, amigos ou familiares, e de pessoas que possuem também o EPZ530, todos comentaram o quão confortável esse fone é. É aquele tipo de fone que, cara, eu abri a caixa requintada, luxuosa, legal, botei no ouvido e falei, caraca, que fit bom, tomara que o som seja bom. E, velho, o som é muito, mas muito bom. O meu único arrependimento é estar fazendo essa review pós-remessa conforme, porque esse fone merecia uma review pré-remessa conforme. Eu realmente lamento que um fone desse calibre tenha ficado muito mais inacessível, né? Ele custa seus R$2.000 em promoção, com a remessa conforme ele vai custar R$4.000, né? R$4.000 não é uma pílula fácil de ser engolida. Então meu arrependimento é não ter feito antes, porque esse fone merece todo o hype que eu vou fazer agora. Cara, lembra que eu comentei que a construção dele vai toda para uma linha requintada, luxuosa, madeira para todo lado, bastante orgânica? O som vai para essa linha também, cara. Para mim é um som que eu descreveria como orgânico, requintado, luxuoso, mas com aspectos técnicos muito, mas muito elevados. Eu vou fazer também hoje a review de outro fone chamado AFU Performer 5. É um fone mais barato, metade do preço, muito aclamado também na comunidade e também vai para essa linha. O diferencial do EPZ530 para mim é que geralmente esses fones luxuosos, calmos, aveludados, orgânicos, esses adjetivos que a gente usaria, sei lá, para um cappuccino e não para um fone, eles acabam pecando um pouco em detalhamento quando comparados a fones analíticos da faixa de preço deles, o que é normal. Mas o EPZ530, meu amigo, tem tecnicalidades para dar e vender, e tanto tem que ele compete com fones mais caros com assinaturas que deveriam favorecer uma assinatura mais técnica. Bom, começando pelos graves. Antes de chegar nisso, eu falei que na remessa conforme vai ficar muito caro. Falei com a loja, com a EPZ, comentei sobre o que está acontecendo no Brasil, eles falaram o seguinte, se você tiver interesse no 530, entre em contato com eles pela loja, conversa com eles, que eles provavelmente vão ter uma solução para remessa conforme, tá? Eu não sei o que vai ser feito, né? Mas conversem com eles caso vocês tenham interesse. Eu vou deixar o link do EPZ, vão lá e conversem e se comuniquem, troquem uma ideia. Quem tem boca, vaia Roma, né? Então vamos vaiar Roma. Começando com os graves então, voltando para a review. Cara, armadura balanceada para grave. Grave planar, grave dinâmico, armadura balanceada. São, para mim, 3 colorações distintas. Gosto muito de cada uma. A minha menos favorita é planar. Dinâmico fica no meio termo. E grave de armadura balanceada é o meu tipo de grave favorito. Não é o de todo mundo, tá? Isso vai muito de gosto pessoal, mas é o meu favorito. O que impressiona nos graves de armadura balanceada para os meus ouvidos é a precisão, velocidade e impacto. Esses 3 adjetivos juntos. Drivers dinâmicos geralmente são mais naturais e profundos para os subgraves para os meus ouvidos, tá? Mas o dinamismo, impacto, precisão e velocidade de armadura balanceada, cara, é tudo que eu gosto num gravezinho e tem aqui no 530. Cara, eu lembro que eu tava ouvindo Kill With Power do Manowar e ela começa com uma bateria, um bumbo ficando cada vez mais rápido, com bastante dinâmica, bastante impacto. E cara, é impressionante o que o EPZ530 faz numa faixa como essa. O gato maluco, ó. Bate com muita força, muita velocidade, muito seco, aquele grave seco, dinâmico que bate no seu peito. Lembra, por exemplo, o grave do Campfire Audio Andromeda nesses quesitos, né? Ele tem as suas diferenças. A diferença mais clara para mim é a seguinte: em questão de quantidade, ele tem menos médio graves, por exemplo, que o Andromeda. Ele vai para uma pegada mais profunda. Ele tem mais subgraves. Não é aquele shelf que dá aquela sensação de vibração, de rumble durante a música, sabe? Que fica aquele... Não.
Para mim, esses subgraves dão mais uma sensação de profundidade, textura e extensão para cada nota. Você pega, por exemplo, a The Bottle of My Soul, acho que é do Angra, eu vou deixar aí o nome, mas eu acho que é esse o nome. Nesse exato momento que eu colocar, tem um grave que é muito profundo, ele vai, pum, o 530 vai até a última ponta do subgrave, dando toda aquela definição, todo o peso, então ele dá uma aula de extensão sem ter aquele shelf exagerado que fica invadindo toda hora, daquele subgrave que fica vibrando, que eu particularmente não gosto, que você encontra, por exemplo, em Moondrop Variations, True Fear Zero e afins, aquela pegada muito Harman com muito subgrave. É uma pegada muito interessante nos graves, uma das melhores que eu já ouvi. Cara, pau a pau com o Andrômeda pra mim. O Andrômeda ganha em impacto e dinamismo por ter mais médio grave e o EPZ ganha em profundidade. Vai muito uma questão de gosto e eu particularmente não consigo decidir qual que eu prefiro, depende muito da faixa, tá? Mas aqui você já vê ele competindo com um fone de $1.000, enquanto ele custa menos que a metade. Partindo para os médios, cara, os médios do EPZ são o que... Eu não vou falar isso porque, na verdade, os graves, os médios e os agudos e as tecnicalidades do EPZ foram o que me ganharam nele, mas os médios têm muita parte disso. Cara, são médios muito sedosos, quentes, orgânicos, naturais. Não é um fone gritão, não é um fone com brilho excessivo em médio agudo, aquele fone que fica gritão, que tenta te mandar detalhamento na cara toda hora, um negócio um pouco forçado e falso, na minha opinião. Não, ele vai para um caminho um pouquinho mais calmo, junto com esses graves que são um pouco além do que eu consideraria neutro, e ele vai por uma pegada melódica e calma, mas ainda assim muito natural, texturizado e detalhado. Ele não exagera, não chega a ficar muito quente, não chega a ficar muito espesso, como o Andrômeda fica para algumas pessoas, mas cara, são médios que dificilmente eu acho que alguém não vai gostar, porque ele fica muito no limiar entre detalhamento, naturalidade e presença nas vozes, e entre calma, musicalidade e sedosidade. Então ele vai para um caminho muito correto, na minha opinião. Eu gosto muito de médio calmo, sedoso, cheio e quente. E ele traz tudo isso de forma suficiente para mim. Tem fones que tem, mas isso tem, mas ele mostra o suficiente. E eu imagino que para pessoas que procurem detalhamento e presença das vozes, ele também vai trazer o suficiente. Ele fica no meio termo, na minha opinião, perfeito. Do ponto de vista que se eu fosse fazer um fone meu e eu pudesse escolher um tipo de médio, provavelmente eu iria para esse. Partindo para os agudos, bicho, aqui o bicho pega, cara. Porra, é bizarro a quantidade de resolução, detalhamento e extensão que esse fone tem, tá? Para os meus ouvidos mais que o Andrômeda, o que é bem difícil de ser batido. O Andrômeda ainda tem suas vantagens, o Andrômeda é mais calmo ainda, tem um palco maior, mas assim, é impressionante ele ter uma resolução maior que um fone que custa mais que o dobro que ele e é muito resoluto já para a faixa dos $1.000. É impressionante, cara. E o que mais me chama a atenção é a extensão. Ele estende infinitamente para os agudos. Ele tem muita presença na região do ar e do brilho, aquela região que pega bastante prato. O final do prato de bateria, sabe que o prato bate pss, e tem aquela cauda do prato, aquele pss, o final, ele estende esse final mais, te dando uma sensação de detalhamento, delineando mais as notas, trazendo brilho, textura e ar para a apresentação. Separação instrumental é fenomenal. Você escuta cada instrumento em seu devido micro lugar, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho em cima, um pouquinho nas costas, exatamente como deve ser. Tava ouvindo Englishman in New York do Sting. Nesse momento exato que eu vou deixar aí, eu sempre deixo o momento exato, tá, gente, do que eu tô ouvindo e explicando para vocês. E é impressionante o como ele divide cada micro detalhezinho dos agudos para cada direção. Nesse ponto, a imagem dele, para os meus ouvidos, é melhor que a do Andrômeda. O palco do Andrômeda é maior e mais profundo, tá? Mas a imagem do EPZ 530 é surreal, velho. Surreal. Ele tem também uma sensação de tatilidade muito grande nos agudos, tá? Porque ele tem os agudos elevados, os agudos mais altos, o que eu gosto, porque quando você eleva médio agudo, o fone fica gritão ou rasga nas guitarras, e quando você eleva agudo mesmo,
o fone sibila ou os pratos de bateria, instrumentos metálicos, acordes ficam demais e o fone fica cansativo. Ele vai além, ele tem uma elevação na presença do ar. E isso para mim é interessante, porque traz muito brilho para a apresentação de uma forma delicada. Você tem uma delicadeza a mais nos instrumentos e você tem uma sensação de arejamento maior. Você pega, por exemplo, a música Eternas Ondas do Zé Ramalho. As gravações do Zé Ramalho, apesar de você não conseguir entender nada do que ele quer dizer com as letras dele, as gravações do Zé Ramalho geralmente têm agudos fenomenalmente bem gravados. E acontece isso com Eternas Ondas. Você tem um senso de tatilidade, aquele senso do metálico dos acordes, das cordas de aço. Cada brilhinho, cada fragmento do som é mostrado perfeitamente com muita dinâmica e simplesmente dá vida para a música. E isso é o EPZ 530, um fone que é calmo, musical, com agudos muito táteis e vivos, então ele caminha entre ser um fone calmo, musical para você ouvir o dia inteiro e ainda assim ser engajante, empolgante e ter um wow factor no seu detalhamento, imagem, precisão. Um fone barato, assim, eu sei que 2.000, 4.000 com remessa é caro, mas ele compete com fones bem mais caros, um fone barato para o que ele toca. A ergonomia simplesmente a melhor que eu já vi no in-ear, junto com o Kinda Love e com o Andromeda. Eu não tenho como recomendar mais do que eu estou recomendando o EPZ 530. Atualmente, abaixo dos R$3.000, sem remessa, esquecendo remessa, abaixo dos R$3.000, o fone que eu mais recomendo para você é o EPZ 530. Tem o fio FH9, prefiro o EPZ 530. Tem o Andromeda é mais de R$3.000. Eu ainda prefiro por uma pequena margem o Andromeda, tá? Por conta do palco e do som mais calmo ainda. Vai muito de gosto. Porém, é milão a mais, cara. Assim, na minha atual situação financeira, eu iria no 530. Meu único arrependimento, como eu disse, é não ter feito essa review antes, para todo mundo ter a oportunidade, todo mundo que tem o dinheiro, né? Infelizmente é um país difícil de se viver, mas todo mundo que tivesse essa verba para um fone pudesse ter comprado pré-remessa. Então, se você tiver interesse, entre na loja, entre no link, converse com o vendedor e eu vejo vocês na próxima review, gente. Fui!